Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós em mais esse vídeo. Nesta série que nós iniciamos no vídeo passado, em que falávamos sobre a arte de ser humano, né? E hoje nós vamos nos dedicar um pouco, né? Como ser humano não é simplesmente uma coisa que nos é dada, mas é algo a ser cuidado, né? Implica numa arte, como nós dissemos. E hoje nós vamos dedicar algum tempo para falar sobre a nossa natureza corpórea, nossa natureza corporal, a nossa fisicalidade, conforme nós já citamos de passagem num vídeo anterior que nós falávamos, era acerca do Pinóquio. Você ainda não viu? Sugiro dar uma passadinha lá e assista a fisicalidade com o Pinóquio. É importantíssimo nós termos em mente, assim, ó, nós somos seres corporais. Ah, puxa vida, não diga. Sim, digo. Por quê? Apesar de sermos corporais, apesar de sermos corpóreos, é muito comum que nós tenhamos um certo desdém, que nós desconsideremos a nossa natureza corpórea na condução do nosso dia a dia, na condução da nossa vida. Vejam só, quando nós nascemos, nós recebemos uma carga cultural muito grande, né? Que é a cultura. Nós somos seres culturais e é importantíssimo que isto ocorra. E quando eu falo o corporal, falo cultural, eu não me refiro simplesmente ao cultural no sentido erudito, de alguém que é capaz de ver um quadro e extrair grandes coisas do quadro, ou então é capaz de ouvir uma peça musical, ninguém mais está entendendo, mas ele está achando maravilhoso. Não, não. Nós estamos falando aqui de cultura da coisa mais cotidiana e comezinha possível. A cultura que incide sobre nós, mesmo quando nós não tivermos muito estudo. A ideia do certo e do errado, a ideia do que convém e do que não convém, de como é que as coisas funcionam, de nossa relação com o outro, da relação do outro com a gente, tudo isso é um grande legado cultural. E sempre nós estaremos trabalhando no equilíbrio destas duas forças componentes. Elas não são antagônicas, elas não são conflitivas, elas simplesmente têm características distintas, ao mesmo tempo que tem uma considerável superposição também. O que acontece é que, como nós dissemos também nos nomes do corpo, há várias formas de nós olharmos, há várias maneiras de nós encararmos a nossa fisicalidade, a materialidade do nosso corpo. Tanto que a gente fala corpo, organismo, corpo, physis, e falamos com um certo intercâmbio, né? Bastante comum. Mas, na verdade, existem algumas peculiaridades que é muito legal, é muito bom a gente guardar quando a gente está pensando no corpo. Por quê? Porque este corpo, ele vai ter uma presença maciça, ele vai ter uma participação decisiva no nosso bem-estar psicológico, no nosso bem-estar no dia a dia, na qualidade das coisas que a gente faz. Se a gente não leva o corpo em conta, a gente está correndo o seríssimo risco de se dar muito mal, agudamente e difusamente na nossa vida. Hoje nós vamos nos ater a duas das várias concepções que é possível ter para o corpo. Nós vamos nos deter em duas que têm diferenças muito importantes no que diz respeito à nossa subjetividade. Então nós vamos ver o seguinte: podemos falar de corpo e podemos falar de organismo. Podemos falar das duas coisas indiferentemente? Podemos, claro, fazemos isso. Né? Por favor, assim, a ideia aqui é simplificar a nossa vida e não complicá-la. Então, quando nós falamos em corpo, nós estamos falando de uma coisa. Quando nós falamos de organismo, nós podemos estar nos referindo a coisas mais específicas. Né? Quem teve a oportunidade de ler o livro Mindfulness, né, que eu escrevi, lá aparece. Nós temos ali um detalhamento maior desta passagem do corpóreo para o orgânico.
e os efeitos terapêuticos que essa passagem pode ter. Nós vemos assim, quando nós falamos em corpo, nós normalmente estamos falando da parte da nossa fisicalidade que comporta a estética. O corpo, ele tem uma dimensão estética que o organismo não tem. Bonito, vamos pegar a ideia estética do bonito. Por que o pâncreas chama pâncreas? O pâncreas chama pâncreas, é pâncreas, é carne e tudo carne. Porque o pâncreas, quando você faz uma necrópsia ou você faz alguma coisa, o pâncreas é um órgão extraordinariamente feio. Coisa feia. Você vê no livro bonitinho, ele é todo fofinho, né? Ali é a recriação artística, né? Ele realmente, no ambiente da intervenção, é feio pra burro. Parece realmente um filete de carne, um negócio, né? Então é até um pouco desprezado. O nome dele tem até um certo desdém. Apesar de ser um órgão importantíssimo, essencial, órgão duplo, tem uma função endócrina, tem uma função exócrina, não tem o que discutir. Aquilo ali, quando desanda, você vai pro caixão, tá? Mas é uma coisa absolutamente não encantadora de um ponto de vista estético. É feio que dói. Então, o organismo, ele não se fia por beleza. E, por exemplo, você talvez nunca tenha atinado com o fato de que você tem um pâncreas. Eu, por exemplo, nunca. Eu estudei, eu aprendi que todos temos, etc. Mas, graças a Deus, eu nunca senti o meu. Eu sei que eu tenho por informação. Agora, eu sei que eu tenho coração porque eu já escutei ele batendo. Agora, eu nunca percebi nada no meu pâncreas. Então, o pâncreas, ele é 100% organismo. Ele não é corpóreo. Só que ele participa do presente momento. Ele participa da inteireza do meu ser em cada momento. Tá? Então o organismo é silencioso, é calado, ele não alberga possibilidades estéticas. O coração bate, o coração que eu citei. Ele não bate bonito nem feio. Ele simplesmente bate, ele pulsa, ele contrai, ele tem lá os movimentos próprios dele. O organismo é, portanto, voltado para a função biológica. Uma outra característica que tem dentro da estética é a estética intelectual. Isso também é corpóreo. Ah, fulano é inteligente, Beltrano é burro. Cicrano é mais esperto, o outro é menos esperto. Ou ele é bom de matemática, ele é ruim de matemática. Isso tudo é estético. Isso tudo é estético. Tanto que nós temos, por exemplo, também a estética da preguiça. Então, muitas vezes, né, nós não nos sentimos muito bem para executar determinada tarefa. Não é dor, não é ardência, não. Mas eu não estou afim. Isso a gente chama de preguiça. Preguiça é feio. Os Yanomami, os povos Yanomami lá do norte mesmo, bem lá em cima, eles usam a mesma palavra para preguiça e cansaço. Então, ele acabou de chegar de uma caminhada de horas a fio na mata, está cansado, falou, vou fazer tal coisa, e fala, eu estou preguiçoso. Ou então ele acabou de acordar de manhã, desceu da rede, fala, vamos fazer tal coisa, e fala, eu estou preguiçoso. É a mesma palavra. Ele não usa, ele trabalha com a ideia do dever de um jeito diferente do nosso. Então, o que acontece? A ideia da preguiça é estética. O preguiçoso é feio. O cansado é heróico. Só que às vezes você pode estar indisposto. Você não tem um desconforto específico, mas você tem uma indisposição. Não está afim daquilo. E isto é entendido como preguiça. Então, esta também é uma estética. O que pega bem, o que não pega bem. Eu fico bonito na foto, não fico bonito na foto. A gente até tem essa metáfora, né? O corpo também se presta à comparação. Fulano é mais alto que Beltrano, Beltrano é mais alto que... Quando eu falo assim, que eu tenho uma altura média, significa que todo mundo foi medido
Aí a gente imagina qual é a altura que todo mundo teria se todos tivessem a mesma altura. Estranho, né? Pois é, mas isso é a ideia da média. Aí você tem a altura média. É comparável, é quantificável. Agora, o organismo, ele funciona muito mais pela singularidade do que pela comparabilidade. Não que o organismo não esteja sujeito às regras da biologia ou às regras da clínica, tá? Até mais do que o corpo, até mais do que o corpo. O organismo, no entanto, ele é singular. Então, se eu estou com uma acidez gástrica, não é porque o meu estômago foi lá, olhou o estômago do meu vizinho e falou assim, puxa vida, o estômago dele é mais ácido que o meu, eu vou acidificar. Não, o organismo funciona por parâmetros próprios, interiores. Ele obedece a leis que dizem respeito a ele mesmo, ele é autônomo. É muito mais autônomo do que o corpo. A singularidade é outra característica que o organismo alberga. Então, meu cabelo é de cor X. Ponto. Acabou. Eu tenho a genesia de costela. Não nasceu uma costela no cara. É uma característica. Tá lá. Eu tenho um terceiro rim. Tem. Isso tudo, né? Esta singularidade não preocupa o organismo. Pelo contrário, o organismo funciona assim, né? Então, por exemplo, é óbvio que se eu tenho 1,98 m ou se eu tenho 1,65 m e eu me meto a querer ser jogador de basquete, vocês concordam que com 1,65 m eu tenho muito mais dificuldades para superar? Em compensação, pensando semelhantemente, para dizer como que a inteligência também é corporal e é estética. Se eu sou bom em matemática, vocês concordam que existe uma tendência maior? Eu sou bom de matemática, eu não gosto de ler, não gosto de leitura. Existe uma tendência a que eu vá trabalhar, me dedicar a coisas onde se usa muita matemática e não se usa muito lógica cursiva. É muito semelhante. O garoto tem 17 anos, não terminou o colegial ainda e já leu mais de uma dúzia de romances. Fora aqueles que tem que ler na escola, né? O Cortiço, Memórias de um Sargento de Milícias, Dom Quixote, pulando essas coisas aí. O cara leu de gaiato lá, leu Dostoiévski, leu, sei lá, Moby Dick e tal. E não gosta de matemática. As chances dele se dedicar a alguma coisa que não envolva cálculo e envolva outro tipo de lógica, as chances são muito grandes. Então, obviamente, existem tendências. O problema é que, quando eu meto na minha cabeça que jogar basquete é o que há de melhor, de mais bacana no mundo, eu posso desenvolver a tendência de considerar quem não joga basquete como de menos. E aí você tem o estabelecimento de uma comparação. Isso é muito sutil. Não é que eu vou sair desprezando quem não joga basquete. Assim, ninguém faria. Mas você vai tendo a tendência a menosprezar e sobrevalorar outra coisa. Semelhantemente, alguém que tem um desempenho intelectual, tem notas boas na escola, tem facilidade de aprendizado, e isso tem, né? A tendência é começar a pensar menos, a pensar pouco dos outros. Isso pode acontecer. E o que é mais trágico ainda é alguém começa a achar que o outro tem um desempenho intelectual melhor que o dele, quando na verdade não tem. Por um mecanismo de comparação, você tem uma deformação disso. Ou seja, toda vez que você vai para o corpóreo, você vai na direção da angústia, você vai na direção da insatisfação, você vai na direção do conflito.
Toda vez que você vai na direção do organismo, você vai na direção da serenização, da pacificação e da tranquilização. O corpo é pulverizado porque ele é uma construção cultural. Ponto. Então, o que o corpo deve, que nem eu falei, preguiça, cansaço, bonito, feio, etc, etc, etc. É uma construção. E como toda construção que é cultural, é uma colcha de retalhos. Entra um monte de coisa. Você lê uma história que você vê que o importante é você ser místico. Aí você lê uma outra história que você vê que o bacana é você ser pragmático. Aí então você tem um lado seu que defende o pragmatismo, outro lado que defende o misticismo. Não tem limite para esse caleidoscópio. E às vezes a configuração geral acaba sendo geradora de angústia. Então, o organismo tende a agregar, o corpo pulveriza, estilhaça, estraçalha, sem ser tão destrutivo assim, tá? Mas ele esparrela, é a melhor palavra. E ao passo que o organismo tende a agregar e organizar. Então, quando você tiver nas suas práticas, as práticas corporais, então está me ocorrendo aqui o escaneamento corporal, né? Escaneie o seu organismo, não escaneie o seu corpo. Se a barriga é maior, se a barriga é menor, esquece. Exista, viva a salvo do julgamento. Porque o corpo, o julgamento, nasce no corpo. Fulano tem mais cabelo que Beltrano. Beltrano tem menos cabelo que fulano. Aí começa um julgamento. Porque vai que quem tem mais cabelo acha que é melhor ter mais cabelo. Vai que o que tem menos cabelo acha que é mais legal ter menos cabelo. E você vai tendo um critério de comparação. E aí você começa a ter aquelas experiências nefastas. Competitividade, rivalidade, inimizade, concorrência. Sabe o Highlander? Só pode haver um. Um dom desse, eu não quereria por nada. Jamais. Eu jamais quereria ser um Highlander. Eu quereria ser o Lowlander. Eu quereria ser aquele que constrói coletivamente. E não o portador daquilo que me faz especial perante todos, mas aquilo que me faz útil em meio a todos, ou útil apesar de todos. Um último exemplo foi um exemplo que veio de uma pessoa, de uma colega, ou um colega, que trabalha com obstetrícia gineco, né? E ele é mastologista, ela é mastologista. Ele falou, olha, toda vez que existe o exame de mama em consultório, está-se abordando a mama, a glândula mamária, o órgão, que pode adoecer, que pode ter patologia. Nós estamos atrás de uma patologia. O organismo adoece, o corpo nunca. Mas isso a gente vai entrar numa outra hora. O organismo, então eu examino uma mama. Quando coloco uma radioterapia ou um raio-x diagnóstico numa mama. Agora, quando eu estou acertando o melhor biquíni para usar, que vai cair melhor para mim na praia, etc, 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 aí é um peitinho. Eu estou usando o peitinho aqui para falar do peito feminino, não do tórax, do peito, né? Aí eu estou preocupado com um peito. Não estou preocupado com uma mama. A diferença é muito clara nas intervenções de harmonização. A harmonização normalmente é corpórea. No organismo é uma correção. Eu posso corrigir um septo torto que está dificultando a minha respiração. Sim. Agora eu posso também fazer uma rinoplastia, uma outra intervenção para tornar as formas do meu nariz mais harmoniosas aos meus olhos. Nada contra, perfeito. Mas
quando há o exemplo, que isso não é comum, felizmente, porque normalmente os cuidados são tomados e as coisas andam bem, graças a Deus. Numa infelicidade de algo, uma intervenção estética causar um desconforto, é porque em tentando mexer no corpo, o organismo foi comprometido. E esse é um outro capítulo, no outro dia a gente conversa, mas isso mostra claramente que existe uma distinção muito grande de corpo e organismo. Bom, mas e daí? E daí que quando você está praticando, ou quando você está pensando em si mesmo, na medida em que, vamos imaginar o escaneamento corporal, a prática, você pode escanear, o escaneamento é orgânico. O que você está olhando é o seu organismo. Então, você está subindo o foco, você está percebendo as sensações orgânicas, não são corporais, são orgânicas. Então, isso é muito importante de perceber, como é importante, como é essencial que a gente possa oferecer para a gente mesmo a possibilidade de viver, aspas, organicamente. Então, em vez de estar preocupado se eu estou com preguiça, se cabe este cansaço que eu estou tendo, é importante perceber que o meu organismo sinaliza que sim, que eu não estou 100% apto ao que eu estou me metendo a fazer. Parece pouco, mas é a diferença da água para o vinho. É a diferença entre experienciar cansaço e experienciar estresse muitas vezes. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. E se você gostou, por favor, dê um like pra gente, comente, compartilhe e inscreva-se no nosso canal para ter acesso a mais conteúdo e vídeos que tem relação com esse que você acabou de assistir. E com isso você vai ampliar aí o seu entendimento sobre o que tratamos. Muito obrigado, até breve.